tudo bem? Eu sou Camille Borba e este é o meu sinal. E eu serei a professora de vocês hoje do 9º ano e espero que vocês estejam muito bem. Vamos hoje continuar a conversar sobre as fake news, né? Assunto, tema, digamos assim, que nos acompanhará ainda por mais algumas aulas. Como eu sou uma mulher sortuda, eu nunca ando sozinha. E hoje quem faz a nossa tradução para Libras é Késia, que fará gentilmente aqui essa tradução que torna nossas aulas muito mais acessíveis. E onde que vocês podem assistir nossas aulas? Vocês têm 3 opções. Ou no ao vivo, na TV, ou no nosso canal do YouTube Educa Recife. Basta vocês jogarem no YouTube Educa Recife, acessarem o canal e lá vocês vão encontrar várias playlists. Desde a educação infantil até anos iniciais, anos finais, EJA. Enfim, não faltam vídeos de aulas, não faltam gravações para vocês assistirem depois. Tá certo? Então, se ficou com dúvida, se perdeu a transmissão ou a reprise, já sabem que vocês podem entrar no nosso canal do YouTube Educa Recife, certo? E o terceiro modo é pelo nosso aplicativo Educa Recife, disponível tanto para Android quanto para iOS. E este aplicativo, se vocês ainda não têm, pessoal, corram para baixar, tá? Vocês podem baixar ou pelas lojas de aplicativo, tanto para Android quanto para iOS, quanto pelo QR Code que está na tela, tá certo? E aí, qual seria essa grande diferença do chat? Qual seria essa grande diferença do aplicativo para o ao vivo, né? Ou para o YouTube? É que no aplicativo a gente tem a ferramenta do chat. E essa ferramenta faz com que nossas aulas sejam mais interativas. Porque a gente se conecta daqui, vocês se conectam daí, e aí a gente pode conversar durante a aula, tá? Então, não se esqueçam, baixem o chat, se loguem e fiquem atentos, tá certo? E hoje, como eu disse, a gente vai continuar trabalhando o assunto das fake news. Então, a gente já viu o que são fake news, a gente já viu grandes fake news da história, lembram? A gente viu um pouquinho de algumas fake news que circularam durante a nossa história do mundo, né? Durante a história, e que tiveram diversos impactos. A gente já discutiu um pouquinho sobre o que são, como se disseminam, a que se prestam as fake news. E hoje a gente vai ver um pouquinho mais. Aí o meu primeiro desafio a gente vai ler as manchetes a seguir. E aí eu vou querer saber de vocês umas coisinhas, tá? A primeira manchete. O coronavírus é fraco e não resiste ao calor. Temperaturas de 26 graus ou 27 graus já eliminam o vírus. Manchete 2. Temperaturas mais altas que 30 graus podem reduzir o tempo e permanência do coronavírus no ambiente, mas não são suficientes para eliminá-lo imediatamente. Então, aqui a gente tem 2 manchetes que vão versar, né, que vão falar sobre mais ou menos o mesmo tópico, a relação entre o calor e o coronavírus. Como nós ainda estamos nesta pandemia inacabável, né? É importante que a gente saiba filtrar ainda as notícias que são verdadeiras ou falsas em relação ao vírus. Isso por quê? Porque é importante para que a gente se proteja. A informação ela é essencial. Quando a gente tem informação, e é por isso que eu sempre digo que conhecimento é poder, quando a gente tem uma informação, algum conhecimento sobre algo, é muito difícil que outras pessoas enrolem a gente em relação a isso. Ou que a gente caia em pegadinhas, ou que a gente se prejudique porque seguir uma dica que não é verdadeira. Vamos pensar junto aqui, tá certo? Vamos. Recife é uma cidade muito quente, não é isso? Aqui a gente consegue temperaturas elevadíssimas. Se o coronavírus fosse realmente fraco em relação ao calor, se o calor fosse algo que combatesse o vírus, vocês acham que a gente teria pandemia no Nordeste? Vocês acham que a gente teria tantos casos e tantos óbitos em Recife, que é uma cidade absurdamente quente? Não, né, gente? Aí eu quero saber de vocês qual das 2 manchetes parece ser mais verdadeira e qual parece mais falsa. Veja,
Essa primeira manchete é uma fake. É um fake, veja, eles partem mais ou menos da mesma informação, que é o coronavírus e a relação com a temperatura. Mas essa primeira manchete primeiro usa fraco, que não seria um léxico normalmente usado em manchetes jornalísticas associados a um vírus, você dizer que o coronavírus é fraco e não resiste ao calor. Aqui a gente já tem, a primeira sentença já é completamente falsa. Porque se não resistisse ao calor, a gente não teria essa pandemia aqui. E a gente tem. E temperaturas de 26 ou 27 já eliminam o vírus. Se eliminasse, minha gente, era só todo mundo ficar no calor, né? Então, essa aqui é notadamente falsa. Aí, quando a gente vê aqui, temperaturas mais altas que 30 graus podem reduzir o tempo e a permanência. Então, veja, aqui a gente não tem uma informação taxativa. Aqui a gente tem uma informação que é desenvolvida. Me parece que a primeira opção, ela pegou os principais elementos, coronavírus, calor, juntou e tirou uma conclusão, que seria da eliminação. Enquanto que no segundo lugar, a gente tem o quê? Temperaturas mais altas podem reduzir o tempo de permanência. Então, é uma possibilidade a ser testada. E, mas não são suficientes para eliminá-lo imediatamente. Então, aqui a gente tem o quê? Uma informação mais redondinha, mais completa, melhor desenvolvida. Então, quando a gente contrapõe essas duas reportagens, essas duas manchetes, fica um pouco mais claro a gente ver como a linguagem, como as características da fake news podem nos indicar que ela é uma fake news, né? Aí vamos ver um pouquinho das características das fake news. Tá? A gente tem visto nessas aulas algumas fake news. E aí, esteja atento aos indícios que os textos das fake news apresentam. Então, veja, não tem como a gente dizer com certeza de cara. Claro que alguns são bem absurdos, mas a gente vai ver que nem sempre o absurdo é mentira, tá? Às vezes é só a vida sendo inesperada mesmo. Mas, quais seriam as principais características? Não são todas. Esse é um rol meramente explicativo. E o que quer dizer um rol meramente explicativo? É quando a gente elenca características em sua maioria, mas não todas, ou que não exclui outras características, tá? Então, a gente tem erros ortográficos. Acho que esse é um dos elementos mais óbvios, assim, quando a gente pega, por exemplo, uma notícia que diz que a Anvisa declara que não sei o quê, e aí um texto com muitos equívocos ortográficos. É um indício de fake news. Por quê? Porque órgãos oficiais, notícias, elas têm geralmente um cuidado com a linguagem, uma atenção, uma revisão. Então, o texto nunca é, de fato, publicado a primeira versão, sem nenhuma segunda olhada, uma terceira olhada, um cuidado. Alguns desvios são realmente muito, muito óbvios, né? Que aí fazem com que a gente suspeite de que aquela notícia ali que está sendo veiculada não é uma notícia verdadeira, tá? Informações desatualizadas, apelativos pedidos de partilha pelas pessoas, então é sempre urgente. Urgente, compartilha em todos os grupos. Urgente, alertem todas as mães, as pessoas idosas. Então sempre há uma linguagem apelativa, sempre há um apelo para que a notícia seja compartilhada frequentemente, com frequência. Por quê? Porque uma fake news compartilhada é uma fake news que vai chegar em mais pessoas. Então, a gente tem um tom alarmista, então é sempre quase que o fim do mundo, assim, né? A gente tem uma ausência de data para aquelas informações e uma ausência de fonte. Então, por exemplo, eles podem dizer, cientistas declaram que, sei lá, o calor mata o coronavírus. Tá, mas quais cientistas? De que universidades? Baseados em quais estudos? Então, sempre que vocês tiverem uma informação em mãos, uma notícia em mãos, sejam atentos e sejam críticos, certo? Observem a linguagem, observem as datas, observem as fontes, usem o senso crítico de vocês. E se vocês ainda não têm um senso crítico tão apurado, vocês ainda conseguem
a gente sempre consegue exercitar, tá? A gente sempre consegue aprender a ser mais cuidadoso, aprender a ser mais crítico, tá? Eu mesma não estou dizendo que eu nunca tenha partilhado fake news, já aconteceu, confesso. Nada sobre a pandemia, tá? Juro. Mas já compartilhei aí uma ou outra coisa porque a gente fica muito empolgado, né? Recebe e já quer mandar. Mas não, a gente precisa ter frieza para observar como essa notícia se compõe, como como essa manchete, como essa reportagem, como essa notícia, ela é construída, ela é estruturada. Então a gente tem que ver principalmente as fontes, certo? Principalmente as datas. Observar até se aquilo ali faz sentido, se há uma intenção maldosa por trás, tá? Porque lembrem que as fake news funcionam como grandes manipulações da verdade. E essas manipulações sempre têm um objetivo por trás, e esse objetivo nem sempre é bom, né, gente? Na verdade, quase nunca é bom. E aí eu trouxe alguns tipos de fake news, tá? A gente tem aquelas fake news que são sátiras ou paródias, ou seja, são versões engraçadinhas de algumas notícias, que não têm de fato uma intenção de de enganar. Tanto que essas notícias são muito obviamente sátiras. E aí pode acontecer de alguém compartilhar como verdade? Pode, mas geralmente as sátiras elas são muito óbvias. A gente tem um conteúdo enganoso, que usa... Eita, faltou um espacinho aqui, né? Uso enganoso de uma informação para usá-la contra um assunto ou pessoa. Que aí é aquela fake news feita para prejudicar alguém ou uma situação. Então, há essa manipulação da verdade para o prejuízo de alguém. Então, a gente tem o conteúdo impostor, quando as fontes têm seus nomes usados para divulgação de ideias que não são suas. Então, lembram que eu estava falando? Chequem as fontes. E aí, às vezes, se coloca uma fonte que não faz nem sentido, que não tem lógica usar aquela fonte para aquele tipo de informação. Por exemplo, usar, sei lá, Anvisa para falar sobre, enfim, algo que não seja relacionado, né? Que a Anvisa não tenha controle. Por exemplo, usar a Anvisa como fonte de alguma fake news histórica. Não faz sentido, né? A gente tem o conteúdo fabricado, e esse é feito do zero e é 100% falso. Ele é projetado para enganar e fazer mal. A gente tem a conexão falsa, quando a manchete, imagens ou legendas não suportam o conteúdo, ou seja, não fazem sentido com o conteúdo, tá? A gente tem o contexto falso, que é quando a informação é verdadeira, mas o contexto do uso ou da circulação é falsa. E a gente tem um conteúdo manipulado, que é quando a gente tem textos, imagens, informações verdadeiras são manipuladas para enganar, tá? E aí eu pergunto para vocês imaginam como funciona o mercado das fake news? Porque é um mercado e a cada ano que passa, como as fake news ganhando tanto peso na manipulação da verdade e na manipulação de certos resultados, né, na manipulação da manutenção do poder, a gente tem, de fato, uma fake news como um mercado. Essa produção, manutenção e disseminação das fake news como, de fato, um mercado. Então, ó, a produção de fake news, a produção e veiculação de fake news constituem um verdadeiro mercado. Esse universo é alimentado por pessoas de grande influência. Essas equipes podem ser compostas por ex-jornalistas, publicitários, profissionais de marketing, profissionais da área de tecnologia e até mesmo policiais que garantem a segurança da sede e dos equipamentos utilizados. Ou seja, a gente vai ter aqui, na verdade, um fio de corrupção, né? A gente tem diversos profissionais envolvidos na produção e disseminação dessas fake news. E que, claro, gente, tem muita gente com muito dinheiro financiando tudo isso, né? E, ó, alguns produtores de fake news compram ilegalmente os endereços de e-mail e números de telefone de milhões de pessoas para disparar o conteúdo falso. E se um dia vocês se perguntam, como é que tal empresa, como é que tal informação chegou no meu celular? É porque há a venda de dados.
Inclusive, isso é um assunto que a gente pode abordar com mais cuidado numa próxima aula que tenha mais tempo, tá? A segurança dos dados e etc. Pronto. Nas redes sociais são criados perfis falsos, com fotos, dados pessoais e publicações diárias, que começam a interagir com outras pessoas para dar veracidade. Depois, os perfis começam a espalhar notícias e vídeos de sites falsos e incentivam seus contatos a fazerem o mesmo. Tá? Os sites que contêm as fake news, em sua maioria, são parte da estratégia das equipes especializadas nesse serviço. Os responsáveis pelas informações virais compram domínios de páginas e adotam uma identidade visual a do alvo, um partido político, por exemplo. Começam com publicações por vezes verdadeiras e assim atraem seu público. Com o ganho de relevância nos sites de busca, os produtores de fake news passam a publicar informações falsas como se fossem reais. Então, observem a estrutura, né? O mecanismo de construção e disseminação e o trabalho e o tempo que se é investido, né? Além dos recursos financeiros. Ora, a gente está lendo aqui agora que há uma simulação de fato, há uma tentativa de simular, por exemplo, a identidade visual, o site das pessoas ou partidos políticos que seriam vítimas dessas fake news. Então, a priori, as notícias são verdadeiras para que haja uma isca, para que os leitores comprem essa fonte como uma fonte confiável. E a partir daí, quando se está estabelecida essa confiabilidade, há então uma sucessão de fake news. Então, observem como a estrutura de concepção e disseminação das fake news, ela é complexa, ela vem em muitos níveis, ela depende de muitas coisas, de muitas pessoas, né? E aí, o que mais? O alto investimento em tecnologia e a adoção de estratégias para evitar identificação de quem contrata o serviço e das pessoas que o fazem são medidas que dificultam o rastreamento dos disseminadores de fake news. Além da dificuldade de localização dos culpados, a legislação brasileira não tem uma punição exclusiva para esse tipo de crime. Então, vejam, além de nós, enquanto população, estarmos vulneráveis, né, ao recebimento e compartilhamento de fake news, não há no nosso Código Penal a tipificação do crime, ou seja, não há lei que defina fake news de fato como um crime e estabeleça uma punição. Então, por isso que há essa facilidade de divulgação, de disseminação, de produção das fake news, tá? E aí, voltando às fake news, eu trouxe aqui algumas notícias, tá? Algumas verdadeiras, algumas falsas. Quantas verdadeiras, quantas falsas, vamos descobrir no final. Mas eu trouxe algumas notícias um tanto absurdas para vocês perceberem que nem sempre um conteúdo absurdo, insólito ou inesperado é de fato uma marca de fake news, tá? Por isso que eu disse, atentem-se àquela listinha, que eu vou voltar aqui para vocês, para a gente ficar com ela fixada, tá? Vamos observar essas listinhas. Lembrando que as notícias que eu trouxe, eu não trouxe exatamente a fonte para não dar a pista, né, pessoal? Se é verdadeiro ou não. E vocês vão notar que são notícias que são um pouco absurdas, né? Então, ó, a primeira é o seguinte, vamos lá. Ó. Freira dá à luz a um bebê na Itália. Freira de Burundi, que entrou recentemente para um convento de clausura. Convento de clausura é quando as freiras ficam em reclusão, elas realmente moram no convento, tá? Na cidade italiana de San Severino Marche, deu à luz um bebê em um hospital local em janeiro. Segundo a notícia, ela não sabia que estava grávida. E aí, pessoal, a gente tem aqui uma notícia que aparentemente é absurda ou seria impossível, poderia ser lida como uma fake news. Por quê? Porque, a priori, quando a gente pensa em freiras, a gente vai pensar em quê? Vai pensar nos conventos e vai pensar que uma das principais exigências, né, para que você se torne freira, passe
noviça, a freira, você tem que fazer vários juramentos, e um deles você aceita a castidade, que é aquele que é tipo de manter-se sem casar, sem ter filho, dentro do convento. Então, quando a gente vê uma notícia de uma freira que dá à luz a um bebê, cuja existência ela nem sabia, parece de fato algo falso, parece de fato algo absurdo. E a gente vai descobrir se é verdadeiro ou não. Mas veja, a gente pode ver só pela natureza dos elementos, pela natureza da notícia, pela verdade que ela está dizendo, que a gente não pode achar que tudo o que é absurdo é mentira, embora a gente não saiba ainda se é verdadeiro ou falso, tá? E a gente tem também a segunda notícia que eu trouxe, que é Universidade Federal cria Museu de Memes. Eita, e essa? E se um núcleo de estudos de comunicação de uma das maiores universidades do país criasse um museu totalmente voltado às imagens virais e engraçadinhas da internet? O que é que aconteceria? E aí, pessoal, será que a gente pode dizer que essa notícia é verdadeira ou falsa? Vamos pensar. A priori, ela parece absurda. Por quê? Porque a gente tem uma instituição, né, a Universidade Federal, que, em tese, é uma instituição que preza pelo elitismo intelectual, digamos assim, né? Então, a gente não tem esse hábito de, por exemplo, associar universidades, museus a linguagens populares, como é o meme. E aí, será que só por isso a gente pode dizer que é falso? Claro que eu trouxe somente um trechinho das notícias, era impossível trazer todas completas, tá? Mas vocês vão entender. E aí, será que essa é verdadeira ou falsa? Parece verdadeira? Parece falsa? Por que parece uma ou outra? Pensem aí. No finalzinho da aula eu dou. Eu juro que eu digo tudo. A próxima, essa é a última. YouTuber se envia pelo correio dentro de uma caixa. Daquelas maravilhosas ideias que apenas YouTubers podem nos proporcionar. Então vejam, será que é possível se enviar pelo correio? Imagina como é que alguém sobreviveria a um transporte de correio, né? Dentro de uma caixa. Aí de cara a gente já acha essa situação insólita, improvável, absurda. Mas será que somente o absurdo do fato configura uma notícia como fake? Vamos para a próxima. Senhora de 99 anos realiza sonho de ser presa e algemada. Você tem vontade de fazer algo muito estranho? Chega a ser tão estranho quanto o sonho dessa idosa quase centenária, que era ser presa pela polícia. Então, veja, temos aqui uma notícia de que uma senhora idosa tem essa vontade, ela quase centenária, de realizar esse sonho de ser presa. E a gente não pode julgar os sonhos alheios, né, pessoal? Mas vejam, de novo aqui, de cara, seria uma notícia possível? Seria possível que, de fato, haja uma senhora bem velhinha que realmente tem essa vontade? É possível, a gente não tem como dizer só pela manchete se é verdadeiro ou falso, mesmo que a notícia seja absurda, tá? Produtora viva é homenageada entre os membros do Oscar. Eu não sei se vocês sabem, mas durante a cerimônia do Oscar, que é esse prêmio dos filmes e tal, há uma sessão dedicada à homenagem daqueles que fazem parte da indústria e faleceram, né, entre um Oscar e outro. E eis que, vamos ver aqui, só depois desse contexto, vamos continuar. Atrapalhada na divulgação do ganhador de melhor filme, não foi a única na noite da cerimônia do Oscar. Uma produtora australiana que estava viva foi lembrada na sessão In Memória. Essa aqui eu acho que todos concordamos que é uma das mais possíveis de ser verdadeira, né? Visto que a situação nem chega a ser tão absurda assim, já que parece que foi somente um erro de produção, né? E a derradeira, boneco de ventríloco. Eu não sei se vocês sabem, ventríloco é esse bonequinho que o artista bota a mão e finge que está falando, e ele controla, enfim.
Boneco de ventríloco da Segunda Guerra Mundial piscou e mexeu a boca sozinho. Então aqui a gente, além da situação insólita, a gente ainda tem o quê? A inserção do elemento fantástico. A inserção de espíritos, de manifestações sobrenaturais. O boneco não virou notícia pelo seu suposto valor histórico, mas por supostamente ser capaz de piscar os olhos e mexer a boca sozinho. Para completar, o boneco também teria sido capaz de abrir a caixa de vidro onde vem sendo mantido. Eita, gente, e essa? A gente tem aqui o quê? Uma mistura de objetos antigos, aparentemente mal assombrados, né, que de repente começam a se mexer sozinho. Então, será que essa é falsa? Será que é verdadeira? Eu trouxe aqui uma seleção de notícias, né, de manchetes, que partem de eventos ou que partem de situações aparentemente absurdas, aparentemente improváveis. E aí vocês podem dizer, Camille, você fez uma pegadinha comigo e todas elas são verdadeiras. E eu vou dizer que não fiz uma pegadinha, perdão. E aí vocês podem dizer que, então foram todas falsas. Também não são todas falsas, nem são todas verdadeiras. Tem uma falsa, tá? Já posso spoiler. Então vão pensando aí, mas como nossa aula assim, a gente só tem mais um tempinho, eu vou dizer aí o que é verdadeiro e o que é falso. A freira que teve um bebê e não sabia que estava grávida é uma notícia verdadeira. Embora cause um estranhamento, é o que eu disse, a vida ela é feita de situações inesperadas, né? O Museu de Memes também é realidade, pessoal. Parece que não é, né? Porque como assim uma universidade dando espaço para uma linguagem tão pouco acadêmica, né? Mas é verdade. Temos também o youtuber que sim, se mandou dentro de uma caixa para um amigo e passou um dia inteiro dentro da caixa e sofreu diversos danos, assim, os membros ficaram doendo, ele ficou sem água, sem comida, né? Ele disse que não repetiria a experiência, mas ele fez isso para ganhar views no YouTube, é isso. A gente tem também a senhorinha que queria ser presa. Quando eu digo que a gente não pode julgar o sonho de ninguém, né, gente? Ela sinceramente tinha essa vontade. E como ela estava muito perto dos 100 anos, né, a polícia local decidiu realizar o desejo dela. A produtora, de fato, homenageada na sessão In Memoriam, não estava morta. E essa eu acho que foi a mais óbvia, né, de que não era falsa. O que faz da nossa última notícia uma fake news. Não houve boneco ventríloco que mexeu a boca, os olhos sozinho, não. Isso foi invenção, é uma fake news. E aí vocês podem perguntar, tá, Camille, mas como é que eu vou conseguir identificar as fake news? Como é que eu vou conseguir? Então, além daquela listinha que eu dei de características, a gente tem uma série de sites que são verificadores de notícia. E aí eu vou mostrar como a gente faz isso, mas somente na próxima aula, tá? Então vocês vão ser obrigados a assistirem a próxima aula para aprenderem a desvendar este mundo das fake news, tá certo? E aí, para terminar, eu queria encerrar com essa citação de Judith Butler, que diz que seja qual for a liberdade pela qual lutamos, deve ser uma liberdade baseada na igualdade. Então pensem um pouquinho nisso. Como sempre, foi um prazer. Aqui, as referências, porque eu não faço fake news, certo, pessoal? E a nossa aula, infelizmente, se encerra aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, aproveitado e ponham o senso crítico de vocês em prática. Lembre-se sempre que conhecimento é poder, viu? Como sempre, eu queria agradecer a Késia, que fez a nossa tradução, fez brilhantemente a nossa tradução para Libras, e a produção que permite que nossas aulas cheguem até vocês, tá? Então, como sempre, é um prazer estar aqui e até a próxima.